Olá pessoal, aqui quem fala é Rogério Rodrigues, sou psicólogo e autor do livro O Dinheiro Não Traz Felicidade e a Ciência Explica o Porquê. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, que é o estado agradável para si mesmo. Se por acaso você não viu os outros vídeos, eu aconselho que veja, para que você possa acompanhar a nossa linha de raciocínio, tá? Bom, agora a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais nas pesquisas, nas estatísticas, nas descobertas científicas que foram feitas em relação à felicidade. Não se assuste com o que você vai ouvir agora, tá? Por mais que possa parecer um pouco chocante, a gente consegue sempre trabalhar com as informações que a gente tem. Então, o que é o estado agradável para si mesmo? Ele é conhecido como a teoria dos 40%. Você imaginando um gráfico de pizza, né, que ele é redondinho assim, eles descobriram que metade dessa pizza, ou seja, 50% da sua felicidade está baseado na genética. É algo que vem com você da sua família. Então, se seus pais têm uma tendência a serem mais felizes, a terem esse estado mais tranquilo, você tem mais chance de seguir esse mesmo caminho. Se seus pais têm uma tendência mais triste, mais depressiva, então você tem também uma chance de seguir por dentro dessa linha. E o que isso significa? Isso significa que não importa o quanto você seja feliz, ou o quão triste você fique por determinadas situações, você sempre vai retornar a esse estado. Então essa é a primeira coisa que é necessário entender. A gente tem um estado, você tem, por exemplo, uma linha, vamos imaginar que isso é uma linha, essa daqui é o seu humor, esse é o seu estado de felicidade. Você comprou um carro, subiu, você está feliz, está alegre, prazer, tudo aquilo que liberou essa fisiologia dentro de você. Vai passar um tempo, isso vai voltar para o estado normal. E isso já começa a explicar um pouco sobre a adaptação hedonista, que é o próximo capítulo, tá? É a mesma coisa com a tristeza, essa que é a parte também muito interessante. Você teve a perda de alguém que você ama, perdeu o emprego, ou terminou um relacionamento, você desce, mas depois de um tempo você volta para esse estado natural. E aí que entra a questão de a felicidade ser algo muito individual. Cada um vai ter um tipo de estado diferente. Pode ser que, se eu tenho uma genética de uma família que sempre foi muito animada, o meu estado parece que eu sou uma pessoa feliz o tempo inteiro. Mas não necessariamente significa felicidade. Esse é aquele meu estado normal. Se você é uma pessoa que vem de uma família que tem uma tendência a ser mais retraída, mais triste ou mais pessimista, você também vai estar dentro desse estado que não se considera uma pessoa infeliz, mas é praticamente o seu estado normal, é o estado que você vai estar com você praticamente todos os dias, tá? Então, primeiro de tudo, é importante que, se você fizer essa reflexão, que eu já sugeri nos outros vídeos, sobre se conhecer mais, se analisar melhor, entender as suas ações, os seus pensamentos, você vai começar a perceber qual que é o seu estado. Eu te garanto isso, eu fiz o teste comigo, demorou um tempo, mas avaliando todos os dias eu percebi qual que era o meu estado normal. Antes eu achava que ou eu estava muito quieto, ou estava muito triste, ou eu estava muito feliz, mas eu descobri qual que é o meu, como eu posso dizer, minha média, né, de humor e interação e tudo mais. Isso leva tempo, não vai ser do dia para a noite, mas assim que você descobrir isso, a vida vai ficar mais leve. Por quê? Porque você sabe que, independente de qualquer coisa que aconteça externamente, você vai retornar a esse nível. E aí você começa até a tomar decisões melhores por causa disso, né? Porque você sabe que não importa se você fizer coisas grandiosas todos os dias, viajar e comprar isso e comprar aquilo e não importa, você vai voltar àquele estado. Não importa o que você tente fazer, você vai voltar àquele estado. E aí que entra a questão até dos vícios, né, de drogas e tudo mais. Porque a pessoa, a partir do momento que ela injeta aquilo no organismo dela, ela atinge um pico
e aí esse pico às vezes é tão alto que ele vai até lá embaixo, ou seja, ela pegou aquela adrenalina da droga, só que é tão alta que na hora de abaixar ela passa de novo do nível normal, fica mais para baixo, e aí volta no normal, mas como a pessoa já se acostumou com aquela vida cheia de prazer, cheia de adrenalina, ela não consegue mais viver no patamar normal. Esse que é o grande problema do vício. E é por isso que você vai pegando drogas maiores, porque você quer que aquele pico que atinge nas primeiras vezes continue. E aí você se torna refém disso, porque você alimenta o seu sistema para ficar vivendo num nível que não é possível. Se a gente pudesse viver lá para sempre, a gente não saberia o que é ser infeliz ou o que é sofrer, porque a gente estaria a todo momento feliz, com adrenalina, excitado e motivado. Então é um estado que a gente, até dentro da psicologia, considera como patológico, né? Então, cuidado com isso. Então, dentro dessa informação, lembre, 50% é genético, então já comece a pensar em você, pensar na sua família, pai, mãe, avós, qual que era a tendência normal deles, né? Então pode ser que você tenha muita dessa ligação e isso te ajude a chegar melhor em como conhecer esse seu patamar natural. E aí o que acontece com os outros 50%? 10% são circunstanciais, ou seja, carro, trabalho, casa, viagem, isso aí só influencia 10% da sua felicidade dentro dessa pesquisa. É chocante, né? Foi uma das grandes coisas que me fez querer escrever esse livro e querer divulgar essas informações, porque 10% é realmente pouca coisa. Se você pensar que a gente está condicionado a acreditar que na verdade isso é tudo, praticamente o que vai guiar a nossa vida, você pensar que a porcentagem é tão baixa, você fica preocupado, né, do que realmente a gente está pensando como objetivo de vida, né? Então, assim, por que é a teoria dos 40%? Porque 50% é a genética, não tem o que você fazer, você vai estar naquele nível. 10% são as circunstâncias, trabalho e etc. São coisas externas, estão fora do seu controle. 40% está em você, ou seja, são as suas escolhas, são as suas intenções, são os seus comportamentos. E aí a pesquisa deixa claro que se você consegue lidar com esses 40%, você consegue manter um estado agradável para você mesmo. Ou seja, se seu estado natural é um pouco mais triste devido à sua genética, devido a tudo isso, se você tem uma boa gestão desses 40%, você consegue se manter um pouco acima, já num nível que você se sinta bem, se sinta motivado, animado, com energia para viver. Então é interessante e muito importante entender isso, porque 40% é praticamente metade, né? Ou seja, é tudo que a gente pode usar para trabalhar e para evoluir, para crescer e melhorar. Então, por isso que eu disse da questão de você refletir sobre quem você realmente é, refletir sobre a situação que você se encontra hoje, sobre as escolhas que você tem hoje, sobre o que você faz. Tudo aquilo que você faz é realmente aquilo que você quer? Ou é porque você está tentando copiar o padrão de alguma outra pessoa, ou um padrão estabelecido pela sociedade, e acha que quando chegar lá você vai ser feliz? Tenho uma péssima notícia, além de tudo esse padrão ele está dentro dos 10% dessa felicidade. Então a chance de que isso não dê certo é de 90%. A chance de que você siga esse padrão que você viu em outra pessoa, que você viu na sociedade, que você viu no Instagram, no Facebook, ficar postando fotos ou um corpo ideal, ou as fotos mais bonitas e viajar a todo momento. Todos esses padrões que estão meio que forçados dentro das mídias sociais, você tem 90% de chance de que isso não vai te trazer a felicidade que você tanto espera. Então, mais uma vez, jogando aí muita informação para vocês, informação que está bem oposta com tudo aquilo que as pessoas falam, que foi algo que me chocou quando eu estava estudando, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, algo que é praticamente essencial que a gente tenha conhecimento,
Eu acho que se desde pequeno a gente é ensinado a pensar sobre isso, nós vamos tomar escolhas muito melhores, nos tornar pessoas melhores e sermos mais felizes, e automaticamente a gente vai trazer consequências melhores para a sociedade que a gente vive e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, pensando nos 10%, eu acho legal ter um exemplo para que você possa também entender melhor tudo isso que eu estou falando. Cada pessoa tem um jeito de lidar com o meio externo. Isso tudo vai depender do quanto você se conhece e do quanto você sabe lidar com você mesmo. Se eu chego para uma pessoa e falo, você é muito bonita, você tem diferentes reações para uma frase tão simples como essa. Você tem uma pessoa que vai ficar feliz e agradecer. Você tem uma pessoa que vai ficar brava porque acha que você está zombando da cara dela, porque ela não tem uma autoestima muito boa, então ela acha que qualquer tipo de elogio é uma crítica. Você tem pessoa que vai ficar desconfiada, você tem pessoa que vai ficar ofendida, porque aquilo já era muito, é uma intimidade que ela não te dá dessa forma. Então você tem diversas formas de reação para uma frase simples, falada da mesma forma para diversas pessoas diferentes. Então, assim, até as circunstâncias, até os fatores externos, que são 10% da composição da nossa felicidade, vai variar de pessoa para pessoa. Então, assim, não procure um padrão. Qual que é um dos grandes segredos, vamos dizer assim, das técnicas que podem te ajudar a ficar mais em paz com você mesmo, é entender que não existe nenhuma pessoa vai ser uma fórmula para que você encontre a sua felicidade. Você pode ter pessoas que você admira, comportamentos que você admira e etc. Mas se você quiser ser igual, aí você vai ter problema em conseguir chegar no seu estado, no estado que agrade a você mesmo. Então, depois de falar tudo isso, né, se você ficou com dúvida ou se isso acabou mexendo com você, como muitos amigos ou pessoas já me mandaram um e-mail falando sobre isso, fique à vontade para me mandar e-mail para a gente conversar. Se você quiser saber como desenvolver mais isso, ou até se você quiser falar sobre a sua história, a gente pode conversar por e-mail. Então é isso, gente. O próximo capítulo vai ser a famosa adaptação hedonista. Vai trazer ainda mais choque, mais polêmica do que essa questão da teoria dos 40%. Então não perca também o próximo, que vai ser bem interessante. Se você curtiu, gostou, compartilha. Não esquece que com a ferramenta do YouTube agora é possível colocar legenda em qualquer tipo de idioma. Então se você tiver algum amigo que não fala português, pode enviar o vídeo para ele da mesma forma. É só falar que nas configurações ele pode selecionar a legenda no idioma dele e automaticamente ele vai poder ver a legenda aí em inglês, italiano, alemão, chinês e etc. Então, se você gostou e quer que outras pessoas saibam mais sobre isso também, é só compartilhar e aí me ajuda a espalhar essas boas reflexões, né? Boas notícias para que a gente possa melhorar como pessoa e como sociedade. Valeu, gente. Um abraço.